A paz seja contigo, onde você estiver aí. Hoje nós vamos ter aqui uma palavra diretamente ao seu coração. Eu quero te convidar a prestar atenção. Você já deve ter visto o tema. É um tema extremamente interessante, que é o mistério do sangue do homem. Então nós vamos falar sobre esse segredo, esse mistério do sangue do homem. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque você carrega em suas veias um segredo, um mistério. E nós vamos tratar esse assunto assim a miúde, muito importante para nós. Quero orar e quero que você se concentre, fique focado aí nesse vídeo. É um mini estudo, mas ele é muito profundo. Não sei se você já ouviu algo parecido, mas nós vamos agora desfrutar de um tempo maravilhoso. Pai, eu quero buscar de Ti a direção, a inspiração, para que não seja eu falando apenas, mas que eu seja um canal de bênção para que as pessoas que estiverem ouvindo, elas possam realmente estar recebendo a revelação da Tua palavra. E é a partir da revelação que nós somos aflorados, somos acrescentados, somos edificados. Então, revele ao nosso coração, segundo a Tua vontade, a luz do Teu Espírito, que eu seja apenas um instrumento, aonde eu vou apenas ministrar, mas quem vai falar de fato é o Senhor. Assim seja, em nome de Cristo. Amém e amém. Você de perto, você de longe, você que está no Paraná, Mato Grosso, São Paulo, está aí no Amazonas, Estados Unidos, onde você estiver nos vendo, dê aí seu like, acrescente algum comentário, coloque ali depois no decorrer do vídeo, você vai ver que é muito interessante. Nós vamos falar sobre, o tema vai ser o mistério do sangue do homem, o mistério do sangue do homem. Então, preste atenção, aonde você estiver aí nos assistindo, interior de São Paulo, né? Quantas pessoas que nos acompanham aí em São José do Rio Pardo, vai aí o nosso abraço, na Ibirarema, né, também. Tem alguns irmãos, tem pastores ali na África também que nos acompanham, pastor Mapala, um abraço aí, um abraço nosso, pessoal dos Estados Unidos. Então, vai aí, vamos decolar. Eu quero falar hoje de forma assim, concisa para você. Isso não foi ministrado ainda, já, de forma aberta, mas está sendo agora e vai edificar a sua vida, como edificou a mim. Amém? Então, vamos lá. Eu quero falar com você algo interessante, porque a ciência ela consegue colocar um coração artificial, ela consegue pôr um pulmão artificial, ela consegue algumas coisas, próteses, né, que são quase que melhores do que as naturais, de tão bem que ela funciona, tão excelente que ela opera. Mas o sangue, a ciência não conseguiu ainda fazer exatamente como é o sangue do homem. Ele é insubstituível. Existe, lógico, alguns recursos que a ciência promove, mas nós vamos falar exatamente sobre a questão do sangue. E quando o assunto parece ser complexo, é muito bom a gente começar do começo. Então eu vou ler para você 2 textos em seguida para você se centralizar comigo. Um é Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27, e depois Gênesis capítulo 2, verso 7. Na realidade, eu vou ler Gênesis 1, 26 primeiro, que diz exatamente isso aqui, ó. Então, Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, guarde isso, de acordo com a nossa semelhança, e dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Vou ler o 27 também. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E tem um texto paralelo, que eu quero ler para você agora, que está em Gênesis 2:7. Eu li Gênesis 1, 26, 27, mas Gênesis 2:7. Ele diz assim em Gênesis 2:7. Então, o Senhor modelou, formou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Outra versão dirá alma vivente. Até aqui, 2 textos
Dois textos similares, dois textos paralelos que falam justamente da criação do homem. E você percebe que no capítulo 1 de Gênesis, fala que ele criou o homem. Já no capítulo 2, 7, fala que ele formou. Então nós temos aqui Deus criou e Deus formou o homem, o ser humano. O homem aqui é o ser humano, ou seja, são dois momentos diferentes. Um, ele criou, o outro formou. Então ele criou e formou. E o detalhe, ele diz que era para ser feito segundo a sua imagem. Façamos segundo a nossa imagem, diz o texto. Criou segundo a imagem dele. Para a gente já ir nos localizando, a palavra imagem no hebraico, ela significa selem. Selem. E imagem é selem. Quando se fala de imagem. E em toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver todas as vezes que citar ou que falar a palavra imagem, vai estar se referindo a algumas coisas ligadas exatamente ao sangue. Você já viu o termo que comumente a gente usa, né? O pessoal mais antigo usava mais. Você viu aquela pessoa, aquele menino? É a minha cara, é meu sangue. Ou sangue do meu sangue. Então usa-se muito forte essa colocação, né? Ele puxou meu sangue, é o nosso sangue. Aquela pessoa é o meu sangue, meu filho, meu sangue. É meu pai, ele é meu sangue. Então usa-se muito essa imagem do sangue para fortalecer a imagem. Então quando fala de imagem, está se falando também do sangue, como uma imagem, como algo que está bem parecido, que é para expressar no sangue. Então, quando o sangue ele é citado assim, fulano tem o sangue forte, então a imagem é o mesmo que dizer, ele tem o meu sangue. Ok? Lembre disso, imagem é o mesmo que dizer, tem o meu sangue. É a minha imagem, é a minha cara, é o meu sangue. Então, quando se fala imagem, está falando nesse sentido. Agora, olha que detalhe, a imagem é o mesmo que dizer que tem o sangue, só que no livro de Levítico, no capítulo 17, verso 14, diz assim, eu vou ler para você aqui, o texto de Levítico 17, 14, diz assim, pois a vida de toda a carne é o sangue. Por isso eu ordenei aos filhos de Israel, não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue. E todo aquele que o comer será exterminado. Veja, a palavra diz que sangue é vida. Então, quando ele está dizendo, façamos o homem a nossa imagem, imagem tem uma força já expressada pelo sangue. Ele está dizendo, façamos o homem com a nossa vida. Isso aqui já é uma revelação para você guardar. Quando ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem, ou seja, segundo a nossa vida, segundo a vida que temos, segundo a nossa imagem, é isso que ele está dizendo. Então, o sangue que corria nas veias de Adão e da humanidade, ela expressava a vida do Criador. Porque senão seria apenas um boneco ali inanimado, um boneco de barro. Um ser inanimado, mas você fala, não, façamos a nossa imagem, e o fazer a nossa imagem, ele está colocando vida naquele ser que ele está criando, macho e fêmea, criando ali o homem, a mulher, o ser humano, e esse ser humano, para parecer com ele, vai ter vida, e a vida vai estar onde? Você acabou de ler comigo, a vida de toda a carne é o sangue. Então, você pode entender que quando o sangue para no organismo, a vida acaba. Se você fizer um torniquete no braço, um torniquete em um dedo, apertar demais, aquela parte do corpo que está represado o sangue, ela vai morrer porque o sangue para. Então, aonde o sangue coagulou, parou a vida também. Então, enquanto o sangue, guarde isso, enquanto o sangue está correndo em nossas veias, existe no nosso corpo vida. E esta vida é uma fagulha. Isso aqui você tem que escrever. Você que está me assistindo, você precisa escrever isso na sua Bíblia. Uma fagulha da vida do nosso Criador, ele coloca no sangue. Você vai entender isso no final do estudo. Ele pega uma fagulha da sua própria vida. Fagulha, uma centelha,
um milésimo da sua vida, e ele põe no sangue para que este homem, esse ser humano agora tenha a vida, a imagem do Criador. E assim ele vai criar o homem segundo a sua imagem. Então a imagem se reflete, né? A vida, está refletindo a vida. Isso está no sangue. Mas na criação você viu que o texto está dizendo, façamos o homem, lá em Gênesis 1, 26, segundo a nossa imagem, mas ele diz, conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança. Então, a imagem está ligada ao sangue, está ligada à própria vida. Mas quando ele diz assim no texto, façamos o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, em Gênesis 1, 26 diz isso. De acordo com a nossa semelhança, ele está dizendo assim, que ele tem a nossa imagem, em primeiro lugar, que ele tem a nossa imagem, ou seja, tem a nossa vida, e isso está no sangue. Ele pega uma centelha da vida, põe no sangue e tem a nossa imagem. Mas a nossa semelhança, a semelhança se refere ao seguinte, façamos o homem segundo a nossa imagem, com a nossa vida, mas também com a nossa semelhança, ou seja, que ele faça o mesmo que nós fazemos. Então a imagem se refere à vida em si, essa centelha de vida divina que é expressada no homem, que tem o seu sangue correndo nas veias. E agora que não tem apenas vida, mas que ele seja semelhante, ou seja, que ele comece a agir, a fazer como nós fazemos. Tanto é que a palavra diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus são dele, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Para quê? Para que o homem na terra, na sua humanidade, ele governe a terra, ele faça o mesmo. Semelhança, ele vai fazer exatamente o mesmo que o Criador faz no céu, o mesmo o homem faz na terra, que seria isso, governar. Infelizmente o homem peca, acontece todas aquelas questões, mas ele está dizendo, é segundo a nossa imagem, ou seja, nossa vida, e segundo também a nossa semelhança, ou seja, com as nossas características de ação. Então ele vai ter a imagem, a minha vida, Deus está dizendo, ele terá a nossa vida, a vida da divindade vai ter a nossa vida, mas ele também terá características no seu modo de ser, no seu modo de agir. Ele fará como nós fazemos. A base é essa, quando ele está se referindo à criação do homem. Por isso que é importante a gente fazer isso. E olha o detalhe, quando ele cria, está dizendo a humanidade. Lembra no texto? Macho e fêmea os criou, ou seja, tanto homem quanto mulher. Você vai ver que existem características divinas que você só vai encontrar no homem. Algumas características de liderança, algumas características específicas para o homem, como um comando, como um provedor. Algumas características são bem singulares, elas são encontradas na figura do homem. Por outro lado, existem características divinas que só vai ser encontrada também na mulher. A própria sensibilidade, ela tem o que chamam, né, de sexto sentido. Na verdade, ela tem uma sensibilidade maior, ela tem um emocional maior, é aquela, a mãe, né, a figura da mulher, a acolhedora que traz ao peito, aquela que gera. Então são características tanto no homem quanto na mulher, que você vai encontrar características do nosso Criador, algumas só no homem, outras só na mulher, mas tanto um quanto o outro, como humanidade, como seres humanos, todos precisam ter essa centelha de vida, que é o sangue. Então ela precisa ter o sangue. Então o sangue dá a imagem, dá a vida, e a semelhança traz a característica para agir como ele age. Creio que você está entendendo até aqui. Se você está gostando e quer ver o desenrolar desse estudo, para você ver onde vai dar, guarde isso, a centelha de vida está no sangue. É a centelha do Criador, ninguém consegue viver sem sangue. Então essa centelha de vida está exatamente no sangue. Então se você está gostando aí do vídeo, você dê seu like, você envia para alguém, comunica para alguém, fale isso com alguém, porque é muito importante. Isso vai aumentar a importância que você tem, até para si mesmo. Porque para o nosso Pai, nós já somos importantes, mas tem pessoas que elas não se acham importantes. Mas esse estudo vai fazer você ver a importância que você tem.
e a vida do Criador que nós carregamos em nós, no próprio sangue e nessa semelhança. Mas vamos lá, essa é a criação do ser humano. Então a imagem e semelhança do Criador está onde? Está exatamente aonde Ele colocou, no ser humano. Tem o sangue e tem as características. Adão peca, Adão erra, Adão cai, Adão se afasta. E o homem, o texto disse para nós algo aqui muito interessante lá no início, que ele diz assim, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa o quê? Semelhança. E aí ele forma Adão. E da costela de Adão ele tira Eva. Até aí tudo bem. Mas você lembra que Adão ele peca? Eva peca, Adão peca, eles cometem ali uma falha, desobedecem, não cumprem o que deveriam cumprir, eles pecam. Passa-se um tempo, passa-se um período, passa-se uma etapa na timeline divina, vai passando um tempo, depois que Adão peca, no dia que Adão comeu do fruto, Eva, Adão morre. Por que ele morre? Porque espiritualmente ele se desliga. O que é morte, segundo as Escrituras? Morte é desligamento. Se você pegar um peixe, onde é que o peixe é formado? Na água. Quando Deus vai criar na natureza, Ele ordena para que as águas produzam peixes. Então o peixe originalmente é produzido de qual matéria-prima? A água. Então a água é a matéria-prima do peixe. Se você tirar o peixe da água, ele morre, dali um tempo ele morre. A matéria-prima de uma árvore é a terra. Ele diz para que a terra produzam ervas. Então, quando a árvore é tirada da sua origem, ela morre, porque ela é originada na terra. Então, a matéria-prima da árvore é a terra. A matéria-prima do peixe é a água. Então, não dá para se desligar. Se você tira o peixe da água, você desconecta, você desliga ele da sua origem, então o peixe morre. O mesmo foi o homem. Então, o homem, ele foi criado segundo a imagem, mas aí ele recebe o fôlego de vida. O Criador sopra o fôlego de vida naquele boneco inanimado, aí ele vai soprar e ali o sangue começa a correr, ele começa a receber então vida no corpo, que é a imagem, mas o fôlego de vida vai trazer a conexão espiritual. Adão, antes da queda, ele tinha uma conexão 100% com o Criador, era conectado no Espírito, ele tinha uma conexão. E quando a palavra diz que se ele comesse do fruto certamente morreria, e morreu como? Ele morreu no Espírito. Por quê? Quando ele peca, ele desconecta espiritualmente. O corpo está vivo, o corpo continua vivendo, mas espiritualmente ele morreu, ele desconectou, porque ele se desligou da sua origem. A matéria-prima usada para formar o homem foi o próprio Deus. Então ele se desligou. Como ele se desligou, desconectou. Quando você desliga o peixe da água, em algum momento ele morre. O homem se desligou do seu Criador, o que aconteceu? Em algum momento ele morre. Espiritualmente foi na hora que ele morreu. Aí a sua alma, o seu emocional começou a deteriorar, o seu emocional começou a degenerar, ele começou a sentir medo, coisas que ele não sentia, porque a alma tem a ver com aquilo que sentimos, mente, vontade, emoção. Ele foi degenerando, foi sofrendo. E passa-se um tempo, vai acontecer o inevitável, o corpo dele também morre. Onde? No capítulo 5 de Gênesis, ali está o primeiro cemitério da Bíblia, ali estão os mortos, ali Adão morre. Só que logo no início do texto, eu vou voltar um pouco lá no início, em Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Mas no capítulo 5, é muito curioso o que você vai ler agora. É muito curioso. No capítulo 5 de Gênesis, do verso 1 ao 5, diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Deus criou os seres humanos, o Senhor os fez parecidos com ele, ou seja, a imagem e semelhança dele. Agora no verso 2, o homem e mulher os criou, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes deu o nome de humanos. E aqui no verso 2 está assim: homem e mulher os criou.
e os abençoou, e lhes deu o nome de humanos. Humanos. Agora olha o verso 3, que revelador. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua imagem, à sua semelhança, e lhe deu o nome de Sete. Eu vou ler o texto nessa versão, diz assim: quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. E o tempo que viveu Adão, depois do nascimento de Sete, foi 800 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, e depois disso, morreu. Porque ele morreu espiritualmente imediatamente assim que peca. Aí a alma dele, o sentimento, o intelecto, ele começa a degenerar, vai ficando todo deformado. Quando chega no capítulo 5, acontece a morte completa. Aí o seu corpo físico morre, vai para a terra, o sangue para, essa centelha de vida que estava no corpo também para, e ele morre, e ele vai para o pó da terra. Assim é a história do homem, ele peca e ele faz isso. Então, o que aconteceu a partir daqui? Você percebe que lá no capítulo 1, o homem é gerado segundo a imagem e semelhança de Deus. No capítulo 5, como Adão tinha pecado, agora ele vai gerar segundo a imagem e semelhança de Adão. Ele não está gerando aqui segundo a imagem e semelhança divina. Ele está gerando segundo a imagem dele. Eu vou ler de novo, só o verso 3, talvez passou batido. Olha isso. 5:3 de Gênesis. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Ou seja, ele vai gerar um filho agora segundo a sua própria imagem. Por quê? Porque não dá para fazer segundo a imagem do Criador, porque ele pecou, ele morreu, ele não tem mais a imagem divina, não tem mais a semelhança, as características não são mais as mesmas, ele corrompeu por causa do pecado. A partir daí, toda a humanidade, ela é gerada, todo ser humano que nasceu a partir dessa data, de Adão, depois da queda, até o que ainda vai nascer, ele já nasce desligado espiritualmente do seu Criador. Por quê? Porque está sendo gerado segundo a imagem de Adão. Por que é difícil as pessoas compreenderem isso? Eu vou te explicar por quê. Porque o homem, ele prefere ser um macaco evoluído do que ser um Adão caído. Porque para ele confessar que ele pecou, que ele tem erro, é muito difícil o homem admitir que ele é um pecador, que ele precisa se voltar para o Senhor, ele precisa voltar para Deus, ele tem essa dificuldade. Então ele prefere ser um macaco evoluído, só para não dizer que ele é fruto de um homem caído. Então tem essa dificuldade, mas não adianta, o homem é caído, a humanidade está caída, o mundo vai de mal a pior. Não o mundo, mas o ser humano no mundo vai fazendo com que o sistema fique cada vez pior, então vai dificultando e vai piorando. Mas vamos prosseguir, porque o assunto é o sangue. O assunto é o sangue. E Adão, então, ele morre, aí ele gera toda uma geração. E agora fica uma pergunta: como resolver esse problema? Se você quer saber exatamente como resolver esse problema, estende o dedo aí, vai clicando, vai ajudando isso a ser difundido, vai mandando essa palavra para alguém, porque não tem só perguntas, tem também respostas. Então, o que fazer agora? Como fazer? Porque ele gera segundo a imagem dele, e como vai fazer agora? O que dá para ser feito? Como isso vai poder ser feito? Como que isso vai ser resolvido? Como isso pode ser trazido à tona para nós com uma solução? Como? Existe só uma maneira. Você sabe que o nosso Criador, ele não tem dificuldade para imaginar as coisas. Ele sabe o fim desde o começo, ele já sabia que o homem ia cair, ele já sabia. Por que ele sabia? Por que ele sabia e fez assim mesmo? Porque o homem é livre. O fato de ele saber o que vai acontecer não quer dizer que ele está interferindo para que aconteça. Ele dá total liberdade para que o homem tome a decisão. Então ele sabe o que o homem faria, já sabendo, porque ele já conhece, mesmo assim ele faz, porque ele também sabendo do problema, ele também já tem a solução. E a solução está relatada no Evangelho de João,
lá no capítulo 3, que eu vou ler daqui a pouco para você, mas em João 3, ele vai resolver essa questão, ele vai solucionar essa questão, ele vai ter um diálogo com um homem chamado Nicodemos, e dialogando com Nicodemos, ele vai mostrar ali, revelar uma solução. E a solução é muito simples. Já que Adão, feito segundo a imagem e semelhança do Criador, falhou, só tem um jeito agora para resolver o problema da humanidade, que agora é gerado segundo Adão, é gerado segundo uma natureza caída, o homem já nasce caído. Ah, mas o bebezinho tão inocente, sim, ele não cometeu o pecado, mas o pecado já habita nele. Ele não é pecador porque peca, ele vai pecar, porque ele já nasceu pecador, é só ele crescer um pouquinho. Quando ele ficou mais maduro, vai pecar. O homem peca naturalmente, está nele, o pecado habita nele. Mas por que Deus permitiu isso? Calma, tem toda uma história, tem uma timeline divina, tem uma história circulando. Lembre, o segredo está no sangue, o mistério está no sangue. A centelha de vida ele não tirou, ele deixa. E ali ele vai resolver. Como que ele resolve isso? Escreva aí no teu coração. Ele resolveu isso, muito simples, gerando um novo, um último Adão. O primeiro Adão falhou, o último Adão é perfeito. Então ele vai gerar um último Adão, e esse é perfeito. Esse vai carregar a perfeição no seu corpo, não vai pecar, e ele vai resolver esse problema. O problema da queda do homem, ele vai solucionar. Acontece que num diálogo entre Nicodemos, junto com Jesus, conversando na noite, indo conversar com ele, sendo discipulado pelo mestre, houve um diálogo onde Jesus fala para ele assim: ô Nicodemos, é necessário, Nicodemos, nascer de novo, é preciso nascer de novo, tem que nascer de novo, porque Jesus, ele foi gerado, deixa eu só abrir um parênteses aqui, para você compreender. Todo ser humano, independente do seu gênero, independente da sua sexualidade, da sua cor de pele, da nação, independente quem você seja, em que lugar do planeta Terra você esteja, ou já esteve, ou virá a estar conosco, independente, qualquer ser humano que nasce nessa terra, ele tem que passar por um útero feminino. Qualquer ser humano, ele tem que passar por um útero feminino. Ele precisa da semente do homem, ele precisa do útero feminino, ou seja, a semente, sêmen, semente que está no homem, e o útero é a terra, é onde vai se gerar. Então, todo ser humano passa por ali, eu passei, você que está me vendo também passou, você tem tua mãe. Não estou falando das relações, eu estou falando que tem, para poder viver tem que passar, porque o útero feminino ficou sendo como um portal de acesso a essa terra. E como o primeiro Adão falhou, o primeiro Adão errou, pecou, o último Adão, ele vai ser perfeito, mas ele precisa entrar na terra, ele não pode entrar no espírito, ele precisa entrar pela entrada legal, ele tem que passar por um útero feminino. O anjo aparece justamente para uma menina aí de uns 13, 14, no máximo 15 anos, nem isso. E ali ele diz para ela que ela iria gerar alguém como fruto do Espírito. E ela fica preocupada, mas como que isso vai acontecer? Eu nem sou casada, como que isso vai acontecer? Como que ocorre? Ela fica preocupada, como vai fazer? Ele fala: calma, o Espírito Santo vai te cobrir e você vai gerar. E o que você gerar será chamado o Filho do Altíssimo. É o Messias, é Cristo. E aí nasce então a ideia do primeiro útero de aluguel, barriga de aluguel, né? Então ele empresta o útero dessa mulher, chamada Maria, da qual nós a honramos também, a reconhecemos, como uma mulher que foi sábia e escolhida, mas uma mulher normal, porque precisava ser alguém, ela também vinha dessa linhagem de Adão, ela era uma mulher, um ser humano, normal, mas ele tem que nascer como um ser humano, então ele tem que passar por esse portal, mas ele não pode ter a semente do homem, então ele não tinha semente de José, e ele é gerado pelo próprio Espírito no útero, e para gerar no útero, ele foi gerado ali naquele útero, e quando ele nasce, olha que interessante, ele nasce, começa ali o seu ministério por volta dos seus 30 anos,
e ele não tinha pecado. A palavra diz que ele não tem pecado, ele é o Cordeiro Santo, ele é o Cordeiro perfeito, e ele vai caminhando nessa perfeição, sendo um Cordeiro Santo, e ele vai, numa altura do seu ministério, ele tem esse encontro, e Nicodemos, um mestre também, um estudioso da palavra, um temente, mas não entendia, e ele vai ter um diálogo com Cristo, e nesse diálogo que ele vai ter com Cristo, Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, é preciso nascer de novo, porque todo homem, ele nasceu de Adão, então ele nasce em pecado, ele nasce pecador, ele nasce condenado à morte, ele nasce condenado para uma morte eterna, ou seja, um desligamento eterno. Não tem lembra, morte é desligamento eterno, não tem como se religar, só tem uma forma: nascer de novo. E Nicodemos não está entendendo, e nessa altura do diálogo, ele fala com Nicodemos da seguinte forma, em capítulo 3, do verso 4 ao 7 de João, ele fala para Nicodemos, porque Nicodemos não estava entendendo, e Nicodemos diz assim no verso 4 de João 3, Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade eu te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vou repetir: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. Então aqui ele está passando o caminho das pedras para a salvação do homem. Ele precisa nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque ele já nasceu uma vez. Todo ser humano já nasceu uma vez do útero da mãe. Todo ser humano ele já nasceu, só que ele nasce geração de Adão, ele nasce com a imagem e semelhança de Adão, ele nasce pecador, ele nasce com a semente do pecado, ele nasce condenado, porque ele está desligado, ele está morto. E Cristo está dizendo para ele assim: escute, você precisa nascer de novo, e dessa vez tem que nascer do Espírito. E como que isso vai proceder? Porque ele está dizendo, é preciso nascer da água e do Espírito, ou seja, vai passar pelos dois nascimentos. O primeiro é o nascimento legal, físico, carnal, aquele que é gerado ali do papai, da mamãe, você foi gerado, isso é nascer da água. Se você pesquisar e ver com qualquer médico, qualquer um vai saber, o que é que tem em volta de um bebê dentro do útero? É um líquido chamado líquido amniótico, não é? Ele está dentro da água, ele fica ali dentro da água, ele vai nascer. Jesus está falando, quem não nascer da água, é preciso nascer da água, mas existe um complemento. Então você nasceu da água, é um ser humano, tem o sangue aí, você tem uma centelha de vida, mas para religar, é preciso nascer do Espírito. É preciso nascer do Espírito. Ele fala assim, é preciso nascer da água e do Espírito, não é só da água você já nasceu, Nicodemos, mas você precisa nascer do Espírito. E como isso ocorre? Ocorre quando eu reconheço que Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador, quando eu reconheço o sacrifício que Ele fez de um sangue puro. O sangue dele é puro, pagou a conta de um sangue sujo, pagou a conta de todo o pecado da humanidade. Ele derramou seu sangue totalmente puro. Você lembra, eu não vou entrar nesses detalhes, no outro dia talvez, que no passado, na velha aliança, era colocado, matava-se muitos cordeiros, muitos animais, novilha, e matava-se o cordeiro, né? Na época da Páscoa, então matava-se o cordeiro pelo pecado do povo, e esse cordeiro tinha que ser um animal sem defeito. Preste atenção nisso que ama os animais, o animal não podia ter defeito. O sacerdote, ali o sumo sacerdote, examinar aquele animal, não podia ter ferida, bicheira, ele não podia ter machucado, ele não podia ter defeito nenhum. E aí no dia da festa da Páscoa ali, ele morria, eles cortavam ele, fazia ali o cáret, cortava ali o seu pescoço ali, e ali esgotava ali o seu sangue. Este sangue era levado para o tabernáculo, era apresentado ali ao Senhor, e diante da arca da aliança era aspergido o sangue,
Só que esse animal morria em prol do pecado do povo. Era um sangue puro, do qual sem defeito, apontando para a chegada do Cordeiro perfeito. Então era uma sombra, era uma tipologia, tanto que de tempo em tempo tinha que matar o animal. Agora, por que matava animal? Porque animal, guarde isso, e não vou entrar nesse assunto, mas animal não tem pecado. Por que não tem pecado? Porque ele não peca, ele vive no estado de inocência. Mas o animal, se deixar, ele mata o ser humano, ele só faz ou por defesa, por instinto, ou para matar fome, ele não fica maquinando, esquematizando, por maldade, para matar a vítima ali, ele não vai matar o outro animal ou um ser humano, ele não faz isso por maldade, não há maldade, há um instinto, inclusive esse instinto foi inserido por causa do pecado do homem, mas um dia isso vai acabar. Então o sangue do animal já era puro, porque não tinha pecado. O que precisava agora é que o corpo dele não tivesse defeito, para não ter também nenhuma inserção de nenhuma contaminação de fora para dentro, de uma ferida, de um bicho, de um berne, né? Quem é do sítio sabe o que eu estou falando, para não ter nenhum problema. Então, quer dizer que aquele sangue que já é puro também não foi contaminado, aí recebia esse sangue por um período de tempo, apontando para o sangue do Cordeiro perfeito. Todos esses cordeiros eram providenciados pelo homem. Os homens criavam seus animais, levavam ali para o sacrifício para cobria o pecado do povo por um tempo. Quando Cristo vem, ele não é um cordeiro providenciado pelo homem. Ele é chamado o Cordeiro de Deus, ele foi providenciado pelo Criador, ele foi providenciado pelo Pai Celeste, ele é uma providência divina, não para cobrir o pecado por um tempo, mas para tirar o pecado. Então o sangue dele é perfeito e vai ser derramado e vai pagar a conta de uma vez por todas, não precisa mais matar animais, não precisa um outro Cristo, ele resolve o problema. Agora, o nosso problema fica numa condição só, simples, crer na obra que ele fez. Quando eu creio no sangue que foi derramado de Cristo Jesus naquela cruz, quando eu lembro disso, então quando eu me lembro, quando eu atento para isso, reconheço que ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e eu creio que ele ressuscitou, e vivo está, eu estou salvo. Eu começo a tê-lo como o meu governante, aquele que governa a minha vida, aquele que é Senhor e Salvador da minha história, da minha vida, toda a minha história. Ele começa a reescrever minha história, porque eu nasci de novo, nesta hora nasce de novo. Como? Do Espírito. Lembra, se morrer é desligar, nascer é religar. Quando você dar a tua vida a Cristo, você é religado. Quando alguém entrega a vida a Cristo, o governo da sua vida a Cristo, reconhece Cristo como Salvador, como Cordeiro perfeito, nesse exato momento você é religado, e aí do Espírito você nasce de novo. E agora a tua alma que está toda degenerada como a minha, quando eu conheci a Cristo há 35 anos atrás, uma alma totalmente perdida, totalmente corrompida, quando eu entendi e dei a minha vida a Cristo e saí das trevas das quais eu vivia, e eu comecei a conhecê-lo, eu dei a minha vida a Ele, pronto, Ele me religou. A partir de então, faz 35 anos que todo dia eu mudo um pouquinho. A alma, o processo de semelhança é agora. Eu passo então a ter a imagem, porque agora eu vou conseguir ter de fato a vida dele de fato em mim, não mais aquela centelha, mas a vida de Cristo em mim, e agora a semelhança, ou seja, eu vou começar a ter características dele, as características dele vão sendo geradas em mim. Cada dia que passa, você vai ficando mais parecido com ele, cada dia que passar, você se parece mais com Cristo. Isso aí, tendo a semelhança, isso leva anos, é uma vida, todo dia a gente muda um pouquinho, todo dia. E quando dei a vida a Cristo, eu nasci de novo, eu fui religado. Toda vez que alguém der a vida a Cristo, ele é religado. Lembra, quando Adão peca, ele se desliga, morre espiritualmente. Vem Cristo, ele fala, tem que nascer da água, ou seja, humanamente falando, vai sair lá do útero, vai sair daquele líquido da água, vai nascer humanamente falando, tem uma centelha de vida em você, que é o sangue, mas você precisa nascer do Espírito. Dar a vida a Cristo, entregar o governo da tua vida para Ele. Agora você é religado. Quando é religado, o teu caráter começa a mudar.
Só que até para mudar o caráter, eu preciso desejar fazê-lo. Porque quando eu sou salvo, a imagem é engendrada em mim. Então eu tenho a vida plena dele, eu agora estou salvo. O que é ser salvo? Eu estou salvo da condenação eterna. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Para os que estão em Cristo. Então quem está em Cristo não há condenação. Por quê? Porque ele nasceu de novo. Então ele está religado. Ele agora é chamado de filho. Mas eu preciso mudar. Eu preciso agora querer andar com aquele. Ele me fez nascer de novo, mas agora eu quero andar com ele. Eu preciso andar com ele, aprender com ele. Quando eu dei a vida a Cristo, eu não sabia nada de Cristo, eu só sabia dessa obra. Então, para ser salvo, eu creio na obra que ele fez. Para reinar com Cristo, eu preciso aprender com ele a obra que ele quer que eu faça. Para ser salvo, não tem nada que você possa fazer nessa terra. O homem nasce pecador e vai morrer pecador se ele não reconhecer a Cristo. O homem não consegue salvar-se a si mesmo. Nenhum ser humano se salva a si próprio. Não tem como. Não dá para o ser humano salvar. Ele nasce pecador e morre pecador, condenado se ele não nascer de novo. Ele precisa se religar. Então a salvação é uma obra que não é minha, é dele. Então ela é tão impossível para o homem que ele mesmo vem, cumpre este papel, derrama o seu sangue puro, abre o caminho e ele diz, apenas creia, quem crê será salvo, diz a palavra. Quem crê será, o que eu faço para ser salvo? Creia na obra que ele fez, entregue tua vida a ele, pronto, estou salvo. E agora? Agora para reinar com Cristo, agora é a tua obra. E a minha obra, na realidade, não é a minha obra, eu vou começar a fazer coisas que o agradam, mas como que eu vou agradá-lo se eu não o conheço? Eu apenas o reconheço como aquele que morreu por mim. Nasci de novo, estou salvo, mas agora eu preciso andar com ele para fazer a vontade do Pai. Para reinar tem que fazer a vontade do Pai. Guarde isso. E para fazer a vontade do Pai eu preciso caminhar com ele, conhecê-lo a cada dia, fazendo a vontade dele. E tem pessoas que ele é salvo, mas ele não quer fazer a vontade, mas ele está salvo. Ele é filho, e um dia ele vai para uma disciplina, porque para o filho, nascido de novo, não tem condenação, mas vai ter disciplina. Vai haver disciplina. Filho teimoso, vai ter disciplina. Mas a salvação já foi concretizada quando ele religou, quando ele creu na obra de Cristo. Então, para ser salvo, é a obra de Cristo. Para reinar, é a minha obra em Cristo. Em Cristo. Ele é a porta estreita, mas ele é o caminho estreito. Porta estreita, salvação. Caminho estreito, reino, para reinar com Cristo. Isso eu falo uma outra hora, a gente vai mergulhar. Eu quero voltar ao sangue, quero retornar ao sangue. E Cristo então, ele vem e resolve essa questão. Isso está relatado, a necessidade que nós temos de nascer de novo, é sair do corpo de Adão, porque quando eu nasci da minha mãe, eu nasci somente da água, eu saí do útero, eu nasci, e como um pecador eu vou pecar naturalmente, vou pecar. Um pecador perdido, não sei quem é Cristo, não sei nada, apenas uma centelha de vida, chamada sangue, está em mim, mantendo o meu corpo vivo. Uma centelha de vida, estou ali. E ele vai indo, quando eu tenho 26 anos de idade, eu vou conhecer a Cristo, e aí eu vou dar a vida a Ele, vou entregar-me a Ele, eu vou reconhecer a obra que Ele fez, e aí eu nasço de novo, do Espírito, e aí eu sou religado. Nesta hora, eu deixo de estar ligado ao corpo de Adão, e passo a ser ligado ao corpo de Cristo. Então, o meu pai é outro. A minha origem agora não é, eu não sou originado mais em Adão, eu sou originado em Cristo. Ah, mas isso está nas Escrituras? Sim, abra aí as suas Escrituras, se você quiser, em 1 Coríntios, no capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15, o verso 44 ao 49 vai trazer essa luz. Ele diz assim: da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante.
Então é o primeiro Adão e o último, não é o segundo. Porque se falar segundo, dá alusão para um terceiro, para um quarto, não tem outra. A única saída que eu e você temos é Cristo. Então, ele está dizendo que o primeiro Adão, o primeiro homem, o primeiro Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, no entanto, ele é espírito vivificante. Verso 45 eu li, agora eu vou ler o 49. 1 Coríntios 15, 45 e agora 15, 49. Diz assim: assim como obtivemos a imagem, lembra da imagem? A imagem do homem terreno, ou seja, de Adão caído, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Então agora, quando eu dou a vida a Cristo, a imagem, ou seja, a vida plena, passa a ser de Cristo em mim. É expressada porque a minha imagem mudou, eu mudei, agora eu começo a ser totalmente alterado, eu vou sendo regenerado, eu vou sendo agora transformado de glória em glória, dia a dia. Assim é que vai acontecendo comigo e com você e com todos que dão a vida a Cristo. E eu quero ler algo para você também muito importante, mas muito importante. Mas antes de ler, eu quero dizer algo para você. O que o sangue, qual é o mistério? Qual é o segredo do sangue do homem? Lembra lá no início do estudo, se você voltar ao vídeo, você vai ver que eu falei ali a respeito da centelha de vida. É uma centelha de vida. Que quando Adão pecou no espírito, que ele desobedeceu e morreu espiritualmente, ele já poderia cair tombado ali, e aí acabou, não ia ter mais chance. Mas não, o corpo demorou mais. E até hoje é assim, todo mundo que nasce precisa de sangue. Qualquer ser humano nasce com sangue. Qualquer um de nós tem sangue nas veias, conhecendo a Cristo ou não, sendo ateu ou não, sendo religioso ou não, todos têm sangue. E o sangue é um ato de misericórdia do nosso Criador. O sangue, ele é a oportunidade que nós temos. Do quê? De nascermos de novo. O sangue, o mistério que tem o sangue ele é a oportunidade que eu e você nós temos para nascermos de novo. O tempo em que o sangue está correndo nas veias, é o tempo que eu e você temos para decidir dar a vida a Cristo ou não, entregar o governo da nossa vida a Ele ou não, crer no sacrifício dEle ou não. O tempo em que o sangue está correndo nas veias, quando o sangue parar e o corpo também morreu a oportunidade, aí é condenação eterna. O sangue para nós, ele funciona como está funcionando, por exemplo, uma ampulheta. Você conhece uma ampulheta? Ela está aqui nas minhas mãos e ela é virada. Tem uma areia que vai caindo, e ela vai marcando um período de tempo. Vai chegar algum momento, em que essa areia vai finalizar, vai chegar aqui, deu tempo, acabou o tempo. Tem um tempo, encerrou. O sangue para nós funciona como uma ampulheta em nós. Enquanto ele está correndo nas veias, está correndo também o tempo. Enquanto o sangue corre em nossas veias, ele está nos dando, guarda essa palavra, oportunidade para você se consertar com o nosso Criador, dar a vida a Ele, se achegar a Ele, reconhecê-lo como o único, suficiente Salvador da tua vida, reconhecer o sacrifício de Cristo, reconhecer quem Ele é, reconhecer a obra que Ele fez de salvação, reconhecer que o que Ele fez, eu e você não poderíamos fazer. E Ele é tão misericordioso e bondoso, que Ele nos dá uma oportunidade, aonde? No sangue. O sangue é essa centelha de vida que mesmo o pecador, ele deixa correr, para que eu tenha chance de dar a minha vida a Ele. Por quê? Porque é como uma ampulheta. Enquanto o sangue está correndo, o tempo está passando. O sangue na minha e nas suas veias, ele tem um tempo determinado. Vai chegar uma hora que ele para. E qual é o problema? Existe um problema. Qual é o problema? É que esse tempo, quando parar, não dará mais tempo. Então entregue tua vida a Cristo enquanto ainda dá tempo, enquanto o sangue corre em suas veias. Porque na hora que esse tempo encerrar, acabou. Mas e aquele que nasceu de novo? E aquele que já deu a vida a Cristo? Ele também não vai chegar um tempo e vai parar e ele vai ser sepultado? Veja bem, Cristo diz assim:
aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui ele está falando do corpo. Porque quem está em Cristo, ele não morrerá. Ele não morre mais. Você agora recebe uma vida eterna, conectado, ligado ao seu Criador. Por quê? Porque você não tem morte eterna, agora você tem vida eterna, você conectou a vida, nasceu de novo, está vivo, eternamente vivo. Então, ainda que o corpo sucumba, ainda que o corpo ele pereça, ele envelheça, o meu espírito está conectado ao Criador, e eu estou salvo e ligado a Ele, você também pode estar. Há uma pergunta que às vezes fazem para nós, né, os ministros do Evangelho, deve ter passado por essa pergunta, papai e mamãe também, talvez você passou por essa pergunta, criança faz muitas essas perguntas, né, jovens, eles perguntam assim, se Deus é tão bom, por que Ele não perdoa o diabo? Eu vou te dar algumas respostas simples. Primeiro, porque Ele não se arrepende mesmo, Ele é desprovido de arrependimento. Segundo, e essa é a mais importante, é porque Ele não tem sangue. Ele não tem um corpo físico, ele não tem um tempo de oportunidade. Ele já pecou no estado eterno. O estado em que ele pecou já é eterno. O homem pecou num estado transicional. Porque o corpo não é eterno. O meu espírito, ele é, mas o corpo não. Então ele deixa o corpo físico num tempo transicional. Então o corpo físico tem chance. Existe oportunidade, enquanto no corpo físico eu estou com o sangue correndo em mim, de dar a vida a Cristo. Por isso que ele não tem perdão, não tem mais o que fazer com ele. Ele já pecou no estado eterno. O estado em que ele pecou, ele já era eterno. Então, eternamente condenado. Ele já é condenado, já está sentenciado e já está finalizado a sentença sobre ele. Mas o homem não. O homem tem sangue em suas veias. Enquanto ele ainda tem sangue, ele ainda tem uma ampulheta dentro do seu próprio corpo. O tempo está correndo, então, meu querido, aproveite o tempo. Aproveite esse sangue que está correndo aí, antes que ele pare. Se não deu, dê a vida a ele. Se já deu e está fraquejando, volte correndo para ele, aprenda com ele, vá crescendo para poder reinar com ele, porque filho, se você já deu, você já é. Para ser filho de Deus, eu tenho que crer na obra que ele fez. Para reinar como filho de Deus, eu preciso então aprender dele, que obra ele quer que eu faça. Não é o que eu quero, é o que ele quer que eu faça. Tem muita gente que acha que está fazendo muito, mas para ele não está fazendo nada. O que é fazer muito para o Senhor? Não é a quantidade, mas é o fazer aquilo que ele assim deseja. Eu posso estar fazendo muito e não estar fazendo nada para ele. No meu conceito, no meu ego, achar que estou fazendo muito, mas para ele não estou fazendo o que eu deveria. E tem pessoas que podem estar aparentemente, para os nossos olhos, fazendo pouco, mas é exatamente o que ele quer que seja feito. Então, fazer a vontade dele, eu dependo dele, revelando a mim como ele quer que eu faça, tendo cada vez mais a minha semelhança parecido com ele. Tem um texto aqui que eu quero ler com você, importante, em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz assim, e presta atenção nisso aqui: porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então nós fomos, olha o detalhe, ele nos conheceu, nos predestinou para sermos semelhantes à imagem, semelhança, imagem. Lembra lá no início? Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí deu tudo errado com Adão, vem o último Adão, conserta tudo, e agora sim, em Cristo, eu posso ter então, como diz o texto, para que eu seja semelhante à imagem de seu Filho. Jesus, quando ele vem, não é só para nos salvar, ele vem para encher a casa do Pai de muitos filhos, porque quando ele vem, ele é filho unigênito, único, mas depois que ele ressuscita, e dando esse caminho, ele se torna o filho primogênito. Então ele não é mais o único. Agora você pode ser filho, eu posso ser filho, outros podem ser filhos e filhas. Nós podemos ser filhos, tudo através do sangue de Cristo. Então, o segredo do sangue do homem é exatamente o tempo em que o homem tem de sua própria vida. Enquanto ele tem sangue correndo, ele tem tempo para decidir. Então decida enquanto você está vivo, com o sangue correndo em suas veias. Precisamos decidir por Cristo, porque na hora que o corpo físico tombar, não dá mais tempo.
A palavra diz que não dá mais tempo. Se houvesse uma outra forma do homem ser salvo, estaria relatado, mas não tem. A única forma é através de um sangue puro, e o sangue puro foi derramado por Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então eu só preciso o reconhecer, e quando eu o reconheço, aí esse sangue correndo em minhas veias vai me possibilitar a cada dia parecer mais com Ele. Por isso, quanto mais cedo você der a vida a Cristo, mais tempo, lembra? O sangue é como um tempo, uma ampulheta dentro de mim, está correndo e percorrendo o tempo. O sangue está marcando esse tempo. Então aproveite. Quanto mais cedo você der a vida a Cristo, mais tempo você tem com o sangue correndo em suas veias para cumprir propósitos, desfrutar de promessas, aprender, ministrar, ensinar, caminhar na terra expressando a vida de Deus, sendo um canal de bênção na terra, porque daí você tem o sangue correndo. Então ele tem interesse em que você também cuide da sua saúde física. Porque quanto melhor é o nosso sangue, mais saúde física temos. E quanto mais saúde física, mais tempo ele tem de nos utilizar na terra. E que ele utilize a tua vida muitos e muitos anos. Utilize a minha vida muitos e muitos anos ainda. Então, esse é o segredo, esse é o mistério do sangue do homem. É o tempo. Ele é a ampulheta do tempo, ele é o tempo percorrendo. E enquanto ele percorre, eu posso decidir. Eu decidi, espero que você decida também. Porque coisas grandes e melhores e maiores vindo aí da parte dele, porque se ele te chamou, ele já fez a obra, ele só espera que você agora tenha a escolha correta. Amém? E assim fica esse breve estudo para que você compreenda um pouco mais sobre a questão do sangue, esse segredo, o mistério do sangue do homem. Então eu espero que você tenha aprendido. Volta o vídeo, assista outras vezes, envie para outras pessoas, faça seu comentário, valorize o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. É um sangue puro, é o único sangue capaz de me religar espiritualmente, é o único. Então aproveite e faça isso agora mesmo. Eu quero orar com você, quero abençoar a tua vida. Pai, essa pessoa que está nos assistindo agora, que está com o seu sangue, tem essa centelha de vida em seu corpo, percorrendo o seu corpo, que essa pessoa possa nesse momento decidir entregar a Ti a sua própria vida, e os anos, os dias, o tempo que falta, seja ele totalmente governado por Cristo, que seja governado por Ele, que seja amparado por Ele, seja ensinado por Ele, e seja a expressão viva dEle na terra. Aonde quer que esteja alguém me ouvindo agora, me vendo agora, possa ser alguém que está nascendo de novo, ou que nasceu de novo e quer voltar correndo para fazer bom uso desse sangue que percorre suas veias. No dia que ele parar, a obra vai ser completada. Assim como Paulo diz assim: combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu utilizei bem o tempo, eu utilizei o tempo que me restava. Assim seja você, utilize muito bem o tempo, porque cada fração de segundo que o sangue corre, são frações de segundo de obras benditas nele. Mas eu preciso nascer de novo, eu preciso reconhecer primeiro o sangue dele, para então favorecer o meu próprio, dentro do plano divino. Assim seja sobre mim, assim seja sobre ti, assim seja sobre a tua casa e a tua família. Que o sangue do Cordeiro cubra não só você, mas toda a tua família. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele multiplique graça sem medida e te ajude a entender o que Ele quer de você no tempo em que você está. No tempo em que eu estou aqui com o sangue percorrendo em minhas veias, eu vou buscando todo dia o que Ele quer que eu faça. Nesse momento Ele queria que eu falasse isso para você. Então eu quero que você também, se perceber isso, fale com outro alguém, mande esse vídeo para alguém. Amém? Vamos difundindo enquanto temos esse tempo disponível e favorável a nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, ilumine tua vida, uma vida abundante. Não é só uma centelha, é uma vida divina em ti. Assim se faça, em nome de Cristo. Amém e amém. E até a próxima.